Então vejam, senhores, para onde está indo o nosso dinheirinho, né? O dinheirinho que o clube guardou com tanto cuidado, né? Eram 40 milhões, não esqueçam desse número no início do ano, eram 40 milhões. Então, esse é o marketing que foi apresentado ontem pelo Armando Libório, tá certo? E sobre o Somar Vitória, eu não vou me ater aqui, porque eu vou fazer um áudio específico sobre o Somar Vitória. Eu gostei muito quando o Libório disse, eles agora são nossos sócios na alegria e na tristeza. Na alegria, não, na tristeza. Foi confirmado ontem pelo Libório. O Vitória vai pagar 20% por esses sócios que já foram captados. Porque eu vou dizer no meu áudio as experiências que o Vitória teve com empresas como essa. A última foi Microtag, certo? Que veio com experiências de internacional e coisa que o valha e o resultado foi desastroso. Porque o que essas empresas precisam é ter um contrato de produtividade, né? Na medida de que ela aumente a quantidade de sócios, ela ganhe, certo? Ganha até mais de 20, se for o caso, né? Mas ganhar 20% de um trabalho que eles não fizeram é a mesma coisa se pegar o dinheiro do clube e dar para o cara. Então, a partir desse contrato assinado, certo? Se o Vitória tem uma receita aí de 2 milhões por mês de sócios, né? Eles já estão ganhando 400 mil todo mês. Já pensou? Quer dizer, a receita do clube já não é 2 milhões, né? Já é 1 milhão e 600. Entenderam? Mas isso eu vou fazer um áudio desse escândalo. Isso é a coisa mais escandalosa de todas, né? É esse programa onde o Vitória entrega também a sua planilha de sócios, né? Para gente estranha, uma planilha tão estratégica que vale tanto dinheiro, né? Então, eu vou me ater com mais detalhes nesse negócio. Mas os senhores pensam que dentro do plenário chamou a atenção essas minhas denúncias? Não. Não sei se o plenário estava muito focado na intervenção que seria feita por Simval e Petkovic, que não prestou atenção nas denúncias, ou então já estou acostumado com elas, né? É fato. O presidente nem se indignou. O presidente, se eu sou o presidente do clube e um conselheiro me denuncia isso, eu vou refletir sobre isso, sabe? Porque o presidente não é obrigado a saber de tudo, mas dessas questões contratuais ele não assina o contrato. Ele tem que saber o que está assinando. E ele está permitindo isso, certo? Ontem palmas para ele, né? Ele saiu muito bem, porque ele não foi em nenhum momento criticado. Ele não foi em nenhum momento atacado, certo? Ele se saiu muito bem porque ele tinha um boi de piranha para dar o escudo a ele, que foi o diretor, meu querido amigo Simval Vieira, né? Então o Ivan ficou muito tranquilo, ele aparecia até para defender as situações, fez discurso favorável a Simval, quando Simval se demitiu, né? O vice-presidente também, Agenor Gordilho, disse que se Simval saísse, ele saía junto, certo? Não vai fazer falta nenhuma, certo? Porque ele me disse, Agenor Gordilho me disse ao telefone tem uma semana, que a missão dele é terminar esses 3 anos, entregar o clube forte, bem na primeira divisão, mas que ele não quer se meter com nada. Ele não quer se envolver com nada. Bom, se ele não quer se envolver com nada, ele não pode ser vice-presidente. Ele disse a mim no telefone, tá certo? Então, Agenor, eu tenho certeza que você vai fazer menos falta do que Simval, certo? Simval, pelo menos, está trabalhando, está errando, certo? Faltava ele, certo? Estava desatualizado, a gente entende agora. O preço foi muito caro, porque agora reverter isso é uma situação muito difícil. A apresentação de Petkovic foi muito boa, certo? E todos lamentaram o que eu falei na minha intervenção, certo? Que ao contratá-lo como treinador, além de gerente, nós vamos perder o treinador e o gerente, porque ele não foi ele que montou a equipe. Basta dizer que o Vitória já trouxe, depois que, pouco antes de Petkovic chegar, ou com o Petkovic chegar, o Vitória já trouxe mais 3 ou 4 jogadores, e ele ainda não usou nenhum deles, né? Então veja que ele agora disse, ele ontem, com propriedade, que deu um break nas contratações do Vitória. Que as contratações vão seguir outros critérios, e ele está absolutamente certo, certo? E ele mostrou como será o fluxo de contratações, e eu concordo com ele, certo? Acho que o organograma tem uma série de falhas técnicas, né? Acho que o departamento médico está cheio de médicos,
Um clube do tamanho do Vitória não precisa trabalhar, tem que trabalhar com os médicos freelancer, que no PJ, na pessoa jurídica, que dão atenção ao clube nas viagens, tanto da base quanto do profissional. Mas parece que lá no clube dividiu a base e o profissional, então estão gerando custos desnecessários, né? Então o organograma, na minha opinião, está completamente reprovado, né? O organograma que foi apresentado não é um organograma de quem fez não entende de futebol. A parte administrativa financeira não tem retoques, porque a administração financeira de um clube ou de uma lavanderia chinesa é toda parecida. Mas na parte de futebol, o organograma está cheio de defeitos, né? E não me cabe aqui usar esse tempo para ficar discorrendo. Apenas me chamou a atenção, fui muito bem tratado pelo gerente médico, certo? E me justificou uma coisa que eu não aceitei, certo? O fato é que eu tenho experiências comprovadas de que não precisa tanto médico no clube, tem que mandar embora metade dos médicos, certo? E trabalhar com os fisioterapeutas especialistas, que é quem na realidade cuida tanto da parte preventiva como da parte curativa de um clube de futebol no mundo inteiro, né? E tem que ter um setor separado. O departamento médico, nem fisioterapia deve ser subordinada ao departamento médico, nem fisiologia, nem nutrição. O departamento médico é o departamento médico, certo? O resto são setores hoje que estão muito mais próximos ao gerente de futebol do que a subordinação do departamento médico. Ali vai ser só pro forma, mas no fundo não tem, na prática não tem subordinação nenhuma. Bom, a reunião do conselho foi isso. O seu Léo Amoedo entrou no final para falar de planejamento estratégico, praticamente não falou nada, também todo mundo já estava cansado pelo adiantado da hora, mas ele fez questão de me dar uma espetadinha e dizer assim: imaginem, senhores, que o Vitória tem uma fazenda, certo? Eu repeli imediatamente e expliquei ao plenário o que todo mundo já sabia, né? Se eu tivesse vendido uma fazenda do clube, era para todo mundo estar preocupado, saber como vendi, por que vendi. Mas, no fundo, nós compramos, né? Incorporamos ao patrimônio do clube, certo? Não é uma coisa, não é uma prática normal, mas foi facilmente explicada, né? O que me chama a atenção é a espetadinha que o seu Léo Amoedo, que é conhecido no Vitória como Ivan Amoedo, né? Porque como Ivan não vai lá, ele é quem cuida de tudo, né? Então, ele é conhecido como Ivan Amoedo, certo? Ele me parece um cara preparado, certo? Me parece, não conheço, mas é quem está comandando toda a operação do Vitória. Me disse que está regularizando muitas coisas, disse ontem ao plenário, e só foi infeliz nessa hora. Ele precisa lembrar que o Vitória não tem só a fazenda feita por nós, não, viu, Léo Amoedo? O Vitória tem tudo que está em sua volta, construído por nós. Entendeu isso? Tudo que está em sua volta, construído por nós. Inclusive o seu emprego, certo? Se eu não tivesse passado no Vitória, certo? Você não conhece, porque você não conhece nada da história do Vitória, certo? Você não estaria lá falando em nome do clube. Bom, você nunca esquecer isso, porque o grande mal dessa gestão é a falta de respeito com a história do clube. E ontem o Manuel Matos fez uma intervenção muito importante nesse sentido, né? Precisa acabar com isso, certo? Quando a gente assume o ônus e o bônus. Então, senhores, a reunião foi isso, né? Não sei se Sival vai sair ou não vai sair. Eu acho que o Ivan vai tentar segurá-lo. Não sei também se foi tudo um jogo de cena, certo? E depois vai vir uma declaração de que, pelo amor, Vitória, eu vou continuar, certo? Amor, Vitória, ele tem mesmo, certo? Serviço prestado ao Vitória também. Quando eu cheguei no Vitória, Sival já estava lá como advogado. Na realidade, Vitória era um arremedo do que é hoje, mas ele estava lá dando sua contribuição. É Vitória apaixonado como nós, certo? Mas isso não serve de argumento para justificar, certo? Nós estamos tratando ali do gestor de futebol do Vitória e não da figura humana do nosso querido Sival Vieira, e temos que saber separar. Eu fiz questão de dizer na reunião de que eu não acreditava no projeto de futebol que foi implantado no início do ano, sem nenhum planejamento financeiro. Agora parece que eles deram uma segurada, até porque o dinheiro está acabando, né? Não se sabe os números ainda.
Mas eu acho que o Conselho Fiscal vai ter muito trabalho no marketing. No marketing, o Conselho Fiscal vai ter muito trabalho. E a reunião terminou assim. Houve alguns comentários sobre a presença de meu filho. Olha, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas têm um sentimento tão ruim, né, não? Essas pessoas, quando não gostam da gente, né, não medem as colocações, né? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa a vocês, certo? Eu sou o cara que construiu o Vitória inteiro, sabe? Tem uma história no clube que, modéstia à parte, ali, dentro do plenário, ninguém tem. Aí eu levo o meu filho, que é sócio, sabe, para assistir uma reunião, certo? E ele não pode estar presente na sala. Quer dizer, uma falta de respeito comigo, não é? Próprio de pessoas que não têm respeito nem com sua família, certo? E se esquecem que ali, certo, tinham pessoas que não eram mais conselheiros e que estavam na reunião, certo? Se não eram mais conselheiros, por exemplo, o senhor Augusto Vasconcelos, ele ontem disse que estava fora. Então ele não é mais conselheiro, volta à situação de sócio. Não está trabalhando mais no clube, ou vai ficar brincando lá, de passear lá para ver os amigos, certo? Mas ele estava na reunião, ele não pode estar na reunião, certo? Certo? Ele se afastou, certo? Do clube, não é? Então, tinha vários casos ali de pessoas que são sócias e não são conselheiros. Mas será que precisaria isso para justificar a presença de meu filho na reunião do conselho? Eu estava louco que alguém se manifestasse ali, mas o espírito de porco preferiu ir para a internet e fomentar a fofoca na internet, certo? Do que até levantar a questão, que era bom que eu ia colocar o que eu estou colocando aqui. Pois meu filho foi para a reunião. E tem mais uma coisa. Eu sempre ouvi do presidente Paulo Catarino de que a reunião estava aberta aos sócios. Quantas vezes vocês já ouviram o presidente do conselho dizer isso? Certo? Bom, fica aqui a minha certeza de que está tudo errado e que estamos vivendo um momento muito difícil, né? Porque algumas pessoas tentam trabalhar certo, mas outras estão ali, certo? Atraíram seus amigos, né? Tem um empresário lá, um tal de Alexandre Sangalo, eu não conheço a pessoa, certo? Que tem um contrato com o Vitória de novos negócios. E ele recebe 20% se ele trouxer um novo negócio. Mas sabe o que está acontecendo, senhores? Ele pega o contrato de renegociação de contratos existentes no clube e ele vai ganhar os mesmos 20%. Certo? Eu estou fazendo a denúncia. Se a denúncia não for verdadeira, certo? Me apresente o contrato e eu, com a mesma dignidade que eu tento falar aqui para o meu público, meus seguidores, meus amigos, eu vou dizer, não, nesse caso não. Agora, no caso da Solver, sem dúvida, porque Armando Libório já confirmou. E a Solver trabalha no sindicato com Augusto Vasconcelos também, né? Muito estranha essa relação, os senhores não acham? E o carro que o Augusto, é um problema dele. Mas não é muito estranho Augusto, desde setembro do ano passado, andar num carro, num Honda, que pertencia a uma outra empresa desse mesmo grupo, né? E depois que saíram as denúncias na internet, ele não anda mais com carro. Não é estranho, senhores? O carro é da mesma empresa, ligada à Solver, que trabalha para o sindicato e trabalha para o Vitória, ganhando 20 mil por mês. Então, Paulo Catarino, você, como presidente do conselho, tem que ter uma posição neutra, certo? E ontem eu percebi que você não tem a posição neutra. Você ontem preparou a reunião toda para defender o grupo da chapa vencedora. Você não pode agir assim. Você saiu da chapa, mas virou um juiz da causa rubro-negra. Tem que ter uma posição neutra, certo? Neutra. E eu vi personagens como eu, que não tenho nenhum interesse maior a não ser o crescimento do clube que eu ajudei a construir, certo? Poucos podem dizer isso, não? Eu posso. Com propriedade. E provo, né? Então, é preciso ter uma atitude. Eu vou esperar uma resposta formal a essas nossas denúncias. Vamos continuar com a Solver ganhando 20 mil por mês? Então,
Vamos continuar com esses contratos comerciais, certo? Vamos usar os contratos para fazer inserção de produtos do clube? Mas o clube já tem todo um canal de notícias para passar a informação dos seus produtos, certo? E vamos continuar gastando o dinheiro do clube dessa forma? Lamentável. Saio da reunião com a certeza que no futebol temos uma pessoa comprometida com o clube, historicamente comprometida com o clube, e eu, melhor que ninguém, sabe disso, que eu o conheço, como ele ontem reafirmou na reunião, eu o conheço bem, certo? Se preparou, certo? Tem condição de dar uma grande contribuição ao Vitória, mas como treinador, ele tem uma bala só na agulha, né? Porque a torcida, depois de tantas promessas, não vai aguentar mais resultados negativos. E a gente torce pelo sucesso de Petkovic. Um abraço para vocês.